Roger e Caroline Perron compraram a casa em 1970. A fazenda Arnold tinha quase 81 mil metros quadrados. Localizada na estrada de Round Top em Hallsville, a casa de campo de 10 cômodos foi construída em 1736. As filhas Nancy e Christine Perron compartilhavam um quarto, Cindy e April outro, e Andrea tinha um quarto só para ela. A família percebeu algo estranho desde o primeiro dia na casa. Eles descobriram que 8 gerações de famílias viveram e morreram na fazenda Arnold, incluindo a senhora John Arnold, com seus 93 anos, que se enforcou no celeiro. Além dela, mais vidas foram perdidas na fazenda, incluindo vários suicídios, entre enforcamentos e envenenamentos. O estupro e assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade, Prudence Arnold. Mais tarde, presumiu-se que tinha sido assassinada por um peão na fazenda. 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa e outros homens que misteriosamente congelaram até a morte naquelas terras. Não demorou muito para que os Perron entendessem por que o vendedor anterior aconselhou-os no dia em que eles se mudaram para a casa, dizendo: "Deixem as luzes acesas durante a noite." A princípio, os fantasmas eram inofensivos. Eles eram descritos como opacos e pouco sólidos na aparência. Havia muitos espíritos presentes na casa. Um fantasma cheirava flores, enquanto o outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas, todas as noites. Outro parecia ser um pequeno e jovem garoto que as meninas viam, empurrando carrinhos de brinquedo pelo quarto, impulsionados por uma mão invisível. Uma aparição possivelmente de um fantasma feminino era a presença bem-vinda na casa. Os Perron sempre ouviam o barulho de alguém varrendo o que vinha da cozinha. Quando entravam no cômodo, encontraram a vassoura que tinha sido movida para um local diferente de onde costumavam deixar, com um monte de terra varrida no meio do chão, esperando para ser colocado na lixeira. Manny era outro espírito que as crianças Perron amavam. Acreditavam que Manny seria o espírito de John Arnold, que cometeu suicídio enforcando-se no sótão da casa. Manny aparecia diante das crianças muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente às suas atividades diárias. Mantinham um sorriso no rosto, divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse feito contato visual com Manny, ele sumia tão repentinamente como tinha aparecido. Além dos fantasmas, a família testemunhou muitos fenômenos inexplicáveis. As camas levitavam, um aparelho de telefone flutuou e caiu bruscamente batendo na base do telefone quando alguém entrou na sala, e vários objetos flutuavam pela casa. Várias vezes as cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado, e fotografias caíam das paredes. A família relatou ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava da parede e dissolvia do nada. Nem todos os fantasmas em Hallsville eram bons. Alguns puxavam as pernas e os cabelos das meninas no meio da noite. Outros batiam na porta da frente da casa com tanta força que toda a casa tremia. As portas se fechavam sozinhas. Outras permaneciam congeladas no lugar impossíveis de serem fechadas, não importando quanta força fosse usada. Uma entidade na casa mantinha rotineiramente a família acordada, pois chorava no meio da noite: "Mamãe, mamãe." Enquanto outra aparição torturava Cindy, de 8 anos de idade, dizendo-lhe sem parar: "Há 7 soldados mortos enterrados na parede." Também tinha um pequeno espírito que parecia ter 4 anos, que vagava pela casa chorando, chamando pela mãe. Um dos espíritos era tão mau que a família não revelou até hoje o que ele fez com eles. Andrea Perron, quando perguntada sobre o espírito durante uma entrevista, ela evitou falar, dizendo ao repórter:
Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa, com 5 garotinhas. O fantasma tinha como alvo principal a Sra. Perron. A entidade é possivelmente o fantasma de Bathsheba Sherman, que, segundo as más línguas, foi uma bruxa praticamente do satanismo que tinha vivido na casa no início do século XIX e morreu ali depois de se enforcar em uma árvore atrás do celeiro. A família não era religiosa e essa fragilidade na fé foi teoricamente tida como um fator primordial para a natureza particularmente violenta e ativa de Bathsheba, com a família Perron. Essa teoria foi reforçada quando se soube que o único morador anterior a não relatar ocorrências estranhas na casa era um pastor de uma igreja local. Lorraine Warren explicou: "Você só tem a sua fé como sua proteção. Eu sempre tive minha fé. Deus me protegendo me permitiu fazer isso. Naquele momento particular, os Perron não tinham religião, e isso foi muito perigoso." Bathsheba era uma desprezível e horrenda criatura, descrita como tendo um rosto semelhante de uma colmeia de abelhas desidratada, coberto de teias de aranha, sem características humanas, exceto pelos vermes que rastejavam através de fissuras em sua pele enrugada no rosto. Sua cabeça redonda e cinza era inclinada para um lado, como se o seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro impregnava o quarto quando ela estava presente. Bathsheba Tyre nasceu em 1812 em Rhode Island e se casou com Judson Sherman em 10 de março de 1844. Quando viva, Bathsheba viveu em uma vida de solidão, excluída da comunidade em que vivia depois de ter sido acusada de matar o seu bebê como um sacrifício a Satanás. O corpo do bebê foi encontrado com um objeto pontiagudo espetado na cabeça. Na falta de provas, o caso foi abandonado. Acredita-se que Bathsheba tenha tido outros 3 filhos, sendo que todos morreram antes de completar os seus 4 anos de idade. Ela também era conhecida por ter brutalizado seus funcionários, deixando-os muitas vezes passando fome e os agredindo por pouca coisa. Quando ela morreu em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido. Seu corpo magro tinha se solidificado assustadoramente, aparentemente se transformando em pedra. Bathsheba tinha seus favoritos na casa. Ela torturava Caroline Perron enquanto cobiçava o Sr. Perron. Sempre que ele estava em casa, aparelhos quebravam com frequência. Roger Perron então levava as máquinas quebradas até o porão para consertar. Enquanto trabalhava no conserto, muitas vezes ele sentia Bathsheba tocá-lo, acariciando o seu pescoço ou passando as mãos em suas costas. Porém, enquanto Bathsheba desejava Sr. Perron, ela detestava Caroline, sua esposa. Era claro que Bathsheba queria Caroline fora da casa. Um artigo de agosto de 1977 no jornal local descreveu a aparência de Bathsheba. Abre aspas. A Sra. Perron disse que acordou uma manhã antes do amanhecer e encontrou uma aparição ao lado de sua cama. A cabeça de uma velha pendurada de um lado sobre um velho vestido cinza. Havia uma voz reverberando: "Saia, saia. Eu vou levá-la para fora com a morte e tristeza." Fecha aspas. No início, ela tratava Caroline de forma cruel. Caroline foi beliscada, estapeada e teve objetos jogados sobre ela. Seu maior medo, fogo, logo foi descoberto pela entidade e usado repetidamente para aterrorizá-la. Bathsheba batia as tochas contra a sua cama, enquanto exigia que ela deixasse a casa imediatamente. Conforme o tempo passava, os ataques ficavam piores. Um dia, Caroline estava deitada no sofá quando sentiu uma dor aguda na panturrilha.
Ela examinou a perna e encontrou um grande ferimento sangrando, que parecia como se uma agulha de costura grande tivesse espetado a sua pele. Mais tarde, após frustradas ameaças para que Caroline deixasse a casa, Bathsheba tomou um rumo diferente e tentou invadir Caroline por dentro. Acreditando que Caroline tinha sido possuída, a família chamou os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren, por vários anos, eles ajudaram a investigar assombrações e possessões demoníacas. Em muitos de seus casos, eles foram capazes de convencer o Vaticano a realizar exorcismos dos espíritos que eles encontraram. A família ouviu falar dos Warren após uma de suas muitas palestras públicas e insistiram para que eles ajudassem a salvar a sua mãe. A filha Andrea Perron contou da noite em que o exorcismo ocorreu. Abre aspas. A noite em que pensei em que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes, e uma força que não é deste mundo, e jogou-a 6 metros de distância em outra sala. Fecha aspas. Infelizmente, a verdadeira história da família Perron terminou diferente da história contada no filme Invocação do Mal. Na verdade, os Warren não tiveram sucesso na tentativa de libertar a família de seu tormento. Caroline Perron lembrou da noite terrível e explicou que, apesar das intenções dos Warren serem boas, eles perceberam que as coisas pioraram. Como a situação ficou fora de controle, Roger Perron exigiu que os Warren deixassem o local imediatamente. O proprietário anterior à família tinha contratado um empreiteiro para reformar a casa. O empreiteiro estava totalmente ativo na reforma da casa quando de repente ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu. Dizem que ele saiu da casa aos gritos, deixando para trás suas ferramentas e seu carro. Os proprietários acabaram então se mudando e a casa permaneceu vazia por vários anos antes da família Perron se mudar. Apesar de todos os fatos horríveis, a falta de dinheiro manteve a família na casa por mais 10 anos. Incapazes de fugir, eles suportaram os espíritos do bem e os malignos. Em 1980, por insistência de Caroline, os Perron estavam financeiramente bem e eles se mudaram para a Geórgia. Andrea Perron escreveu 3 livros sobre as suas experiências na casa: House of Darkness, House of Light, 1, 2 e 3. Ela faz várias palestras sobre o tempo em que viveu na casa. De acordo com Andrea Perron, a proprietária Norma Stupfy, que comprou a casa em 1983, contou que ela e seu marido Gary tiveram experiências paranormais na casa, incluindo a porta batendo no hall de entrada, som de pessoas conversando em outra sala, o som de passos correndo ao redor da casa. A cadeira de seu marido começou a vibrar na sala dos estudos. Eles também afirmam que testemunharam uma luz azul brilhante disparar através do quarto, uma névoa flutuando pelos cômodos da casa e vibrações nas paredes tão intensas que sentiam que a casa iria desmoronar. Eles relataram também que viram uma mulher idosa com um coque no cabelo, movendo-se em silêncio por toda a casa. Coragem é a palavra que define o casal Corey e Jennifer Hazen. Eles compraram em junho de 2019 a fazenda historicamente assombrada. O motivo para a compra de uma propriedade tão sombria, qual seria? Bem, os dois são investigadores paranormais, o que pelo menos dá alguma vantagem para lidar com qualquer presença que possa estar na casa. Anteriormente conhecida como Old Arnold,
A fazenda, de acordo com os novos proprietários, ainda apresenta atividades paranormais como portas abrindo, passos e batidas. Contou Corey Hazen ao jornal Sun. Tivemos alguns momentos aqui que nos fizeram pular um pouco, acrescenta. Tivemos portas abertas por conta própria, passos, vozes sem corpo, fenômenos de voz eletrônica e algumas sessões impressionantes de caixas espirituais. Apesar do histórico da casa e até mesmo da própria experiência dos Hazens, eles imediatamente se apaixonaram pela propriedade quando decidiram comprar. 8,5 hectares, um rio nos fundos e um lago. É tão sereno lá embaixo, não importa a história por trás da casa. É um belo lar. Os planos para o futuro incluem a reparação e preservação, uma possível filmagem de documentário para contar a história assustadora e a abertura de passeios turísticos para as pessoas interessadas no paranormal. Conte para nós nos comentários. Você compraria uma propriedade com fama de assombrada? Passaria uma única noite nessa casa? Até a nossa próxima história!